Bom, regime de autorização de pesquisa. Na fase de requerimento de pesquisa, o que pode acontecer? Já mudei, hein? Já analisei licenciamento, já analisei PLG, agora eu estou analisando autorização de pesquisa. Júlia, eu estou analisando um requerimento, não teve título, só teve requerimento, aconteceu umas outras coisas aqui que eu preciso investigar, mas não teve o alvará. Aí eu vou te falar, olha, foi indeferimento de plano? Aí você vai falar assim, sim, Júlio, foi um indeferimento de plano. Ótimo. A área nunca foi onerada, a área continua livre. Ah, não, Julie, foi um indeferimento comum. Um indeferimento comum, pelo repente, extremamente difícil de acontecer, mas antigamente existia de haver a pessoa fazer um requerimento de pesquisa, tá em desacordo, às vezes o plano de pesquisa, às vezes, achavam insuficiente e tudo mais, e aí havia esse indeferimento que a gente chama de indeferimento comum do requerimento de pesquisa. A área disponibilidade, ok? Às vezes você vai ver só 2 eventos lá no processo. Você vai ver o evento assim, requerimento de pesquisa, indeferimento, disponibilidade. Ou você vai ver requerimento de pesquisa e depois o evento, indeferimento de plano. Eu não lembro o artigo agora, não vou falar. Se eu vi lá requerimento de pesquisa, indeferimento de plano, livre. Se eu vi lá requerimento de pesquisa e indeferimento, vai estar o artigo lá, mas vai ser fácil de ver lá no evento do Cadastro Mineiro, disponibilidade. Ah, Júlio, estou analisando aqui um requerimento de pesquisa e na verdade foi um não cumprimento de exigência ou um cumprimento intempestivo, disponibilidade. Nessa fase de requerimento, eu não vislumbro nenhuma exigência que a área não vai para disponibilidade. Eu não posso fazer sessão, por exemplo. Então, nessa fase aqui, a área vai para disponibilidade, tá? Quando não há um cumprimento da exigência ou um cumprimento intempestivo. Júlio, estou analisando um requerimento de pesquisa e aí vi que tem uma desistência parcial. É possível, embora a ANM não está aceitando, né? Mas é possível, quem é meu aluno sabe, né? Se teve uma desistência parcial, a área remanescente vai para disponibilidade. Júlia, teve uma desistência total. Disponibilidade. Exceto, aí entra naquela exceção, se o requerimento seria indeferido de plano, como eu expliquei lá no regime de licenciamento. Então, o que significa isso, Julie? Cristina, vou usar você aqui de exemplo, então. Cristina fez um requerimento de pesquisa, só que, faltando algum elemento, ele ia ser indeferido de plano. No entanto, antes da ANM sequer analisar, a Cristina desistiu. Falou, não quero mais. Não quis nem saber se estava certo, eu não quero mais essa área aqui. Aí a gente vai analisar essa área, eu olho lá um evento, requerimento de pesquisa. Aí olha lá o outro evento, desistência. Qual que é a minha primeira leitura? Essa área vai para disponibilidade. No entanto, eu tenho que ter em mente que se eu desistir, mas a área iria ser indeferida de plano, eu entendo que essa área está livre. Júlio, como eu faço para saber isso? Muito difícil. Mas às vezes é um próprio processo, ali às vezes é a própria empresa, ou a própria pessoa que faz isso, e aí ela consegue argumentar nesse sentido, tá bom? Então, essas são as situações no requerimento de pesquisa as mais comuns que você vai encontrar. Estou analisando um processo, é um requerimento de pesquisa e essas aqui são as situações mais comuns. Indeferimento comum, desistência. E aí você vai analisar pelo nosso guia aqui para saber se a área está livre ou vai para disponibilidade. Agora chegou na parte que todo mundo gosta. Júlia, estou analisando um processo e ele tem um alvará de pesquisa, mas aconteceu um monte de coisa que eu não sei analisar. Então vamos por partes. Alvará de pesquisa. Júlio, teve um alvará, mas depois renunciaram. Disponibilidade. Disponibilidade. Mas antes, não tem nada de antes. Renúncia, desistência, sempre foi disponibilidade. Mas tem mais, tá? Alvará de pesquisa. Renunciou. Disponibilidade. Total vai a área toda e se for parcial, a área remanescente vai para disponibilidade. Outra situação que a gente vê muito em alvará de pesquisa é o quê? O não pagamento da taxa anual por hectare. Para eu analisar essa área em que não teve pagamento da taxa, o que eu vou analisar? A regra dos 30 dias. Qual que é a regra aqui? Venceu a taxa, a pessoa não pagou a taxa. Júlia, mas se a pessoa não pagou, já perdeu a área. Não, senhor. Não é assim que funciona, não. Você tem que analisar essa regra. Não pagou a taxa. Ainda não perdeu a área. Júlia, não pagou a taxa, mas a ANM multou. Aí você analisa a regra dos 30 dias. O alvará, ele só é declarada a nulidade do alvará de pesquisa se a ANM dá a multa
e você não paga a taxa em até 30 dias da imposição da multa, aí a ANM vai declarar a nulidade do seu alvará. Então, quando você estiver analisando um processo e você ver somente o não pagamento da taxa, você não pode dizer que essa pessoa perdeu a área. Ah, não, Julie, a pessoa não pagou a taxa, mas teve multa, ela também não pagou a multa, não pagou a taxa, não pagou Beleza, aí sim, disponibilidade. No caso aqui, não é nem caducidade, é nulidade. Nulidade e ex-ofício que tem lá na norma. Entenderam essa regra aqui da taxa? Gente, a maioria dos processos que vocês ficam na dúvida é isso daqui. E agora também uma parte que vocês gostam muito. O Chicão tá falando aqui que a multa, hoje em dia, corre em outro número de processos e não aparece no cadastro mineiro. Então, Chicão, o que o Chicão tá falando? Que quando há imposição de multa, ela não aparece no cadastro mineiro. Mas o que eu observei, Chicão, eu vou até consultar a ANM com relação a isso, é o seguinte: aparece no cadastro, mas o auto de infração que vai para outro SEI. É isso que eu vi o procedimento. Aparece no cadastro mineiro a multa, mas quando você vai ver o processo minerário, o auto de infração e o auto de multa não tá lá. Eles estão em outro processo administrativo. Mas é isso que eu tenho visto, ok? O Chicão está perguntando como contar os 30 dias sem ver os autos do processo. Você vai ter que ver a publicação no diário, Chicão. E aí, quando publica a multa, a publicação no diário vem com o processo SEI da multa. Exatamente. Aí agora você entrou numa outra questão. O titular pode ter parcelado a multa. E isso a gente só vai descobrir consultando o processo. Mas isso não muda tanto a nossa vida, porque hoje, se uma pessoa não pagar taxa, ser multado e não pagar, a área vai para disponibilidade. Hoje, se uma pessoa não pagar a taxa, for multado e pagar a taxa e a multa, e depois ela perder o processo, vai para disponibilidade. Então, hoje, isso para a gente na prática não faz tanta diferença nesse tipo de análise. Por quê? A partir do momento que eu tenho um alvará de pesquisa, minha área está onerada. Se não paga taxa, você paga taxa, se paga multa, você não paga multa. Então, fim para o qual estamos fazendo essa análise, que estamos estudando esse guia hoje, é para saber se eu posso ou não requerer aquela área. Na prática, isso da multa e para outro processo, para esse tipo de análise nossa, não muda, porque vai para disponibilidade mesmo, independente se o cara pagou a taxa ou não. O que vai mudar é na análise, que é quando você pega um processo, por exemplo, chegou um cliente, e aí, Júlia, eu vou te passar aqui 20 processos. 20 processos, tinha ninguém cuidando dos meus processos, e aí vou trazer aqui para sua empresa, para você cuidar desses processos, para mim fazer o gerenciamento, a gestão deles para mim. Aí, beleza, aí é o tipo de análise que a gente vai fazer, que é a questão de prazo e obrigações. Aí sim, influencia. Aí sim, se eu, nesses processos que ele me trouxer, tiver uma taxa não paga, e eu vou falar assim, fulano, você não pagou essa taxa aqui, você foi multado? Ou vou pesquisar, né, se eu encontro algo, né, o Jazida, como o Jazida lê o diário, ele vai mostrar isso pra gente, quando a gente, por exemplo, cadastrar o processo lá, mas até onde eu tinha visto, aparecia o evento no processo, sim, o evento aparece, mas o auto de multa não fica lá no SEI, mas o evento aparece no cadastro mineiro. Para o objetivo para o qual a gente está analisando as áreas aqui, que é para saber se está ali ou vai para disponibilidade, não faz diferença. Teve alvará, onerou, tá? Isso as regras de hoje, né? Porque antigamente a gente tinha uma situação que ficou famoso, né? Aquele esqueminha lá dos prazos, né? E eu preciso dar os créditos para aquilo lá. E eu não vou lembrar o nome dele, meu Deus, me perdoa, só vou lembrar o apelido, que é o Barrigada, lá de Ouro Preto, a gente uma vez. Isso há muito tempo. Antes de eu ter Instagram, eu acho, não lembro. Ou bem no comecinho. A gente tava vendo, né, essas regras, né, que é essa regra aqui, ó, não entrega do relatório, sabe essas datas? E aí a gente conversando sobre isso, na época eu acho que eu fui perguntar alguma coisa para ele, e a gente, não, até tal data é isso, até tal data é aquilo, e a gente organizou aquilo ali, ele me ajudou, né, então vou dar os devidos créditos, aquele esqueminha que vocês veem no WhatsApp, é um esquema que eu montei, mas com a ajuda, tá, desse meu colega lá de Ouro Preto. E qual que é essa situação? Júlia, estou analisando um processo, e aí o que aconteceu com esse processo? Teve um alvará de pesquisa, o alvará não foi caducado, não houve nulidade do alvará, não foi caducado, não houve nulidade, não houve pedido de prorrogação no prazo. Porque, veja, se ele é caducado ou declarado nulo,
vai para disponibilidade, não tem conversa. Mas eu estou analisando um processinho aqui que, Júlio, pagaram as taxas. Não, alvará não foi caducado, não houve nulidade, não pediram prorrogação. O titular só não apresentou o relatório final de pesquisa no prazo. Qual que é a situação dessa área? Aí que chega a parte legal. Você vai ter que analisar as datas. Então, vamos lá. Alvará, todo redondinho, todo certo, pagou taxa, não foi caducado, não houve nulidade, não houve pedido de prorrogação. A pessoa só não entregou o relatório final de pesquisa no prazo. Aí eu vou analisar as datas. Se esse alvará venceu antes do dia 26 de julho de 2017, área livre, porque era uma brecha que a gente tinha na norma e tudo mais. Mas se ele venceu entre 26 de julho de 2017 e 28 do 11, ele vai para disponibilidade. Por quê? Nesse prazo foi a vigência da MP 790, que depois caiu, né, que alterava lá o código e depois caiu, mas tivemos a vigência dessa MP e durante a vigência dela, esses alvarás, se a pessoa não entregava o relatório no prazo, né, não entregava ou não entregava no prazo, a área ia para disponibilidade. No entanto, se esse alvará vencia entre 29 de 11 de 2017 e 4 de 12 de 2018, área livre. A partir do dia 5 de dezembro, que foi quando houve a entrada em vigor do decreto 9406 de 2018, todas vão para disponibilidade. Júlia, estou analisando um processo, igual você falou. Teve o requerimento, teve o alvará de pesquisa, a pessoa pagou as taxas, o alvará não caducou, não houve nulidade, não pediu prorrogação, a pessoa só não entregou o relatório. Essa área está livre? Aí eu vou falar para você, depende de quando venceu esse alvará. Ah não, Júlia, foi agora esse ano. Sinto muito. Disponibilidade, tá? Então, esse é um dos casos mais emblemáticos, né, que a gente tem aqui com relação à análise de áreas, né, quando a gente vai analisar a área livre e a área que vai para disponibilidade. É essa questão aqui dos prazos. E ainda no meu alvará de pesquisa, se é um não cumprimento de exigência ou um cumprimento intempestivo, como a exigência, a gente vai analisar. Regra geral de disponibilidade. Julie, como assim? Veja, no meu alvará de pesquisa eu não posso ter uma guia de utilização? Eu posso, eu não posso? Vamos supor que eu tenho um processo, solicitei uma guia de utilização, aí a ANM faz uma exigência para guia. Olha, faltou uma planta, sei lá, ou faltou uma informação que eu queria. Veja, eu estou na fase de alvará de pesquisa, eu tenho uma exigência no processo, mas essa exigência é referente ao pedido de guia. Ou seja, se eu não cumprir, eu não perco o meu processo, eu só não tenho a minha guia. Então, sempre quando tem exigência, você não tem que falar de cara que a área vai para disponibilidade, que a pessoa perdeu a área, não. Você tem que analisar essa exigência referente aqui. Agora, com o SEI, a gente tem facilidade de olhar o ofício da exigência e tudo mais. Tá certo? E se for processo muito antigo, infelizmente, a gente vai tentar deduzir ali, né? Porque só tendo acesso aos autos, no Diário Oficial da União só vinha o número do ofício, mas a regra para exigência é essa. Ainda, né? Tese meu regime de autorização iria até a entrega do meu relatório, né? Mas aí eu coloquei essa fase aqui, que é após a entrega do relatório e antes do requerimento de lavra. O que é essa frase? Júlio, estou analisando um processo, teve um alvará de pesquisa, teve um relatório entregue no prazo, aí ele está nessa fase assim, a pessoa entregou o relatório e está naquele prazo de fazer o requerimento de lavra, aquele prazo de 1 ano. Como que eu analiso os processos nessa fase? Bem, se perder o prazo para requerer a lavra, é caducado o direito de requerer a lavra e a área vai para disponibilidade. Essa é a regra nessa fase. Se não cumprir uma exigência, é a mesma situação de lá, analisar, que é os exemplos que eu já dei, seção e guia. Regra geral, disponibilidade. Mas existem situações que a pessoa não perde a área. Essa é a regra aqui para essa fase após a entrega do relatório e antes do requerimento de lavra. Júlia, estou na fase de requerimento de lavra. O que pode acontecer? O que eu vejo de mais comum é o não cumprimento de exigência ou o cumprimento intempestivo. E aí a gente vai ter que analisar. Julie, vou ter que analisar? Sim, vai ter que analisar, né? Ou né, análise de processos minerais? Exatamente. É a velha história da exigência. Nessa fase, eu ainda posso ter um pedido de guia. Aí, se essa exigência é referente à guia e eu não cumpro, e eu falar, não cumpri
cumpriu a exigência é disponibilidade. Não, calma lá. Analise, né? Analise e veja sobre o que é exigência. A regra geral é disponibilidade, mas se for referente a outra situação, não necessariamente vai ser, tá? E a caducidade da sua concessão de lavra é a disponibilidade também. Passou dessa fase aqui, gente, honestamente, hoje, fez o requerimento, já não vai voltar a ser livre, ela vai para o edital. E aí eu não coloquei nesse guia, mas observando muito vocês, a nossa interação lá, eu falei, tá, eu sempre explico a área livre dessa forma, mas será que tem um jeito melhor? E aí eu imagino que esse guia aqui, né, eu particularmente gostei muito, é algo que eu nunca vi, algo extremamente prático, quando eu falei para vocês que era algo inédito, realmente algo inédito, que vai ajudar vocês aí na análise.